Ela caminhava devagar pelo corredor escuro, com as mãos apertando uma xícara de café como se fosse a última fonte de calor disponível naquele apartamento que parecia grande demais para uma única pessoa. Desde que a dúvida havia entrado no coração dela, tudo ficou mais pesado, mais lento, como se cada passo exigisse força emocional. O silêncio da casa ecoava suas perguntas mais profundas. É Deus quem está falando comigo ou é só o meu coração tentando me convencer? Ela não contava a ninguém porque tinha medo de parecer fraca, mas a verdade é que estava cansada. E quanto mais ela tentava encontrar respostas dentro de si, mais se perdia. Sentia a falta de quando tudo era mais simples, quando apenas acreditava sem precisar entender tudo. Mas agora, diante de decisões que poderiam mudar o rumo da própria vida, ela não podia se dar ao luxo de errar. A sensação de carregar o peso de uma escolha que não poderia ser desfeita consumia sua paz. Sentou-se no sofá e olhou fixamente para a janela, observando a rua vazia, as luzes dos postes refletindo pequenas gotas de chuva que começavam a cair. Pareciam lágrimas que ela mesma já havia derramado tantas vezes tentando encontrar uma resposta. Ela lembrava das vezes em que insistiu em algo que queria muito e que mais tarde descobriu que não era de Deus. Essas memórias voltavam como avisos silenciosos. Em uma situação do passado, ela havia acreditado que um relacionamento era resposta de oração, quando na verdade era apenas uma tentativa desesperada de preencher o vazio da solidão. Forçou sinais onde não havia, acreditou que coincidências eram confirmações divinas, ignorou alertas dentro da própria alma. Quando tudo desmoronou, entendeu que havia confundido vontade própria com direção divina. Ela havia chorado tanto naquela época que jurou nunca mais deixar seus sentimentos falarem mais alto do que a voz de Deus. Mas agora estava ali novamente, diante de uma decisão que mexia com suas emoções. Sentia-se como alguém que sabe que existe um precipício à frente, mas ainda assim continua caminhando porque tem medo de voltar atrás. Era difícil admitir que, no fundo, ela desejava muito que aquilo fosse da vontade de Deus. Não queria aceitar a possibilidade de estar se enganando outra vez. Durante o dia ela até conseguia se distrair, trabalhar, seguir com uma rotina automática. Mas quando a noite chegava, quando o silêncio tomava conta da casa e a mente finalmente ficava livre para pensar, era quando o conflito começava a gritar dentro dela. Sentia como se estivesse presa entre dois mundos, o da fé e o das próprias emoções. Questionava-se: se fosse Deus, eu não deveria sentir paz. Mas o que ela sentia era um misto de ansiedade e esperança. Era difícil diferenciar. Desejo também dá sinais. Desejo também cria expectativas. Desejo também constrói justificativas espirituais para não admitir a verdade. Ela passou semanas nesse estado. Acordava com dúvidas, dormia com dúvidas. Às vezes dizia a si mesma que deveria soltar, entregar, confiar. Em outras, sentia um impulso desesperado de segurar o que estava prestes a escorregar de suas mãos. Parecia que o coração estava sempre tentando convencê-la a continuar insistindo, enquanto algo dentro da alma pedia para ela parar. Um dia, exausta dessa batalha silenciosa, ela decidiu parar de falar e começar a ouvir. Desligou o celular, apagou as luzes, encostou a testa na Bíblia fechada e permitiu-se chorar sem tentar parecer forte para Deus. As lágrimas caíam com uma sinceridade que palavras não alcançam. Quando finalmente conseguiu respirar profundamente, ela fez a pergunta que há semanas vinha adiando: Senhor, se isso não vem de ti, tira do meu coração. Ao pronunciar essas palavras, sentiu como se estivesse abrindo mão de algo que tentava proteger há muito tempo. Não era fácil. Doeu admitir que talvez tudo o que ela queria estivesse ligado mais ao medo de perder do que ao desejo de obedecer a Deus. Em vez de pedir que Deus confirmasse sua vontade, ela estava pedindo força para aceitar se ele dissesse não. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Não a paz de quem tem respostas, mas a paz de quem finalmente para de lutar sozinho. Nos dias seguintes, começou a prestar atenção a coisas que antes ignorava.
a falta de reciprocidade daquilo que estava segurando, o cansaço emocional que sentia sempre que tentava insistir, o vazio que permanecia mesmo quando tentava se convencer de que tudo daria certo. Percebeu que aquilo que é de Deus não exige que você se diminua. Não exige que você abandone seus valores. Não exige que você implore por migalhas. Quando é Deus, existe uma fluidez natural. Quando não é, existe peso. E ela começou a enxergar sinais de peso em cada detalhe. A ansiedade antes das decisões. A sensação de que precisava provar algo. O medo constante de que aquilo não fosse real. Entendeu que onde Deus guia, Ele sustenta. Onde Deus confirma, Ele traz paz. E onde Deus está ausente, o coração se desgasta tentando criar evidências. Certa noite, enquanto caminhava pela sala com a Bíblia nas mãos, abriu aleatoriamente em um trecho e leu: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. E aquelas palavras atravessaram a alma como um sussurro firme dizendo: pare de tentar controlar. Apenas confie. Ela sentou-se no chão, respirou fundo e finalmente decidiu entregar. Não sabia o que aconteceria depois. Não sabia se o que ela queria voltaria mais forte ou desapareceria de vez. Mas entendeu algo que mudaria sua vida. A vontade de Deus nunca te faz disputar espaço com a ansiedade. A vontade de Deus te direciona, não te desgasta. A vontade de Deus te traz paz, não confusão. Naquele momento, ela decidiu soltar. Não porque perdeu a esperança, mas porque escolheu confiar. Ela entendeu que quando Deus quer algo em sua vida, Ele mesmo sustenta. Quando Ele não quer, Ele mesmo remove. Depois daquele dia, algo mudou. A ansiedade desapareceu. A necessidade de forçar situações sumiu. Ela começou a acordar leve, com a sensação de que não precisava mais segurar algo que não queria ficar. Se fosse de Deus, Ele traria de volta. Se não fosse, Ele afastaria. E essa confiança trouxe uma liberdade que ela nunca tinha experimentado. O coração deixou de correr atrás e começou a descansar. O medo deixou de comandar e deu lugar à fé. Descobriu que obedecer não é perder. Obedecer é ser cuidada por Deus. E, pela primeira vez na vida, ela entendeu o verdadeiro sentido da entrega. Quando você confia em Deus, você não perde nada. Você apenas abre espaço para receber o melhor. Se essa história tocou seu coração, respire fundo e permita-se viver o que ela descobriu. O que vem de Deus traz paz. O que vem apenas do coração traz peso. Confie nele. Solte o que te machuca. Receba o que te liberta. E se essa mensagem falou profundamente com você, inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé e acalmam sua alma. Você não está sozinha. Seu coração não está sem direção. Deus está conduzindo cada passo.